ó, não é só o Inter que tá fazendo vai. esse tipo de coisa por aí, não, tá? O Wagner Mancini, técnico de futebol, né, que todo mundo conhece, reclamou o seguinte, não sei em que lugar ele deu essa declaração, pode me informar aqui a produção se quiser, mas o Mancini disse o seguinte, tenho 4 clubes na justiça. O Botafogo, por exemplo, tem dívida comigo e contrata a todo instante. Apesar de grandes contratações e muito dinheiro gasto, o Botafogo tem uma dívida vigente com o técnico, segundo o próprio Mancini, né? O Botafogo não se manifestou sobre isso por enquanto. Claro que nesse caso aí é bom ouvir os dois lados. Mas o Mancini se manifestou e falou: os caras estão contratando, estão gastando, trazendo um monte aí, só a contratação milionária, e a dívida que eles têm comigo, nada feito. Eu nem lembro quando o Mancini dirigiu o Botafogo. Tem um tempinho, né, o Garoni? Tem tempo, não foi na gestão técnica, não. Possivelmente o Vasco tá entre esses 4 aí que estão devendo o Mancini também, não duvido não. E assim, tem muita gente que acha que esse debate é entre, da questão do fair play, é entre quem tá devendo e quem tem a receber. E assim, e para mim isso na verdade é bom para todo mundo. Porque assim, os clubes que geram essa... Não é, né? Não é só isso. Não, e assim, o pessoal acha que é ruim para os clubes que estão devendo, não é não. Porque essas dívidas acontecem exatamente porque não tem responsabilidade dos presidentes, né, normalmente dos clubes, que geram essas dívidas, fazem contratações que não podem arcar e normalmente deixam para gestões futuras para pagarem. E aí você vai transformando isso numa bola de neve, vai empurrando para frente. Ou alguém acha que o 1,4 bilhão de dívida que o Vasco tem na justiça, que está em recuperação judicial, veio de quê? É exatamente desses tipos de contratações, dessas dívidas que vão sendo geradas e que muitas vezes os dirigentes fazem contratações de valores que eles sabem que não podem pagar, mas está ali, às vezes falta 1 ano para acabar o mandato, falta 2 anos, 1 ano e meio, você vai empurrando com a barriga e deixa para a próxima gestão. A gente fala em dívidas de clubes, mas as dívidas são dos clubes geradas por pessoas, geradas por gestores, que ficam para a associação posteriormente. Então, o fair play financeiro é importante para os clubes, inclusive para que não se permita que gere tanta dívida que afunda os clubes. Né? Você olha os clubes que são devedores hoje em dia, que tem dívidas estratosféricas, que você tem que virar SAF, tem que vender para conseguir tentar se reerguer. Tudo isso vem de dívidas geradas por irresponsabilidade financeira. Né? Então é algo, para mim, fundamental para o futebol, para você tentar recuperar os clubes de maneira geral. Né? Claro, alguns estão mais sanados do que outros, mas a grande maioria não está. E a declaração do Mancini foi ao site Voz do Esporte, tá? Voz do Esporte, estamos dando crédito aqui. Sei que o Papa quer perguntar alguma coisa, mas já vou passar para você dessa bola aí no Maracanã. Vamos falar agora do Botafogo. O técnico David Ancelotti pediu à diretoria do Botafogo a contratação de um centroavante para fazer sombra ao titular Arthur Cabral. Nas últimas semanas, o clube chegou a demonstrar interesse no iraniano Taremi, da Inter de Milão, e no espanhol Rafa Mir, do Sevilha. Mas a pedida salarial desses atletas impediu que as negociações avançassem. Atualmente, o italiano tem como opções no elenco o uruguaio Mastriani e também o garoto Kaique, recém-promovido das categorias de base. Nos últimos jogos, no entanto, ele tem utilizado outros atletas nessa função, como o argentino Joaquim Correia e também o ponta Nathan Fernandes. Lembrando que essa janela de transferências vai até o dia 2 de setembro, ou seja, a diretoria alvinegra terá pouco mais de um mês para atender esse pedido de David Ancelotti. O último reforço a chegar, o volante Danilo, tem a estreia programada para o próximo domingo, quando o Botafogo vai receber o Cruzeiro no estádio Newton Santos pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Danilo disputa um lugar no meio-campo com Newton, pelo tempo de inatividade do Danilo, que não faz uma partida oficial desde o dia 25 de maio, quando ainda defendia o Nottingham Forest pelo campeonato inglês. Pode ser que ele comece no banco de reservas. Lembrando que uma outra opção para o setor, o Alan, está suspenso, levou o 3º cartão amarelo contra o Corinthians e não vai poder ser relacionado para esse duelo diante dos mineiros no fim de semana. Eu tô bem convencido que esse trabalho do David Ancelotti vai ser de muito sucesso no Botafogo. E não só por esses primeiros resultados iniciais, mas porque ele dá continuidade a um fio da meada, a uma linha que o Botafogo vem construindo nos últimos anos, que pra mim começa lá com o Luiz Castro, se aprimora com o Arthur Jorge e agora sim vem ganhando contornos finais na mão do Ancelotti, por mais que sejam trabalhos extremamente diferentes, até chegar nesse ponto aqui no jogo contra o Bragantino. O Botafogo, quando tava sob o comando de outros treinadores, tinha muito um padrão
padrão inicialmente de trabalho de se apegar muito em transição. Muito por ainda não ter um trabalho extremamente fundamentado, mudava da transição, de um bloco médio, não à toa fez uma excelente campanha até o segundo turno com o Luiz Castro, né? Antes da queda do Luiz Castro, muito baseado em transição. O trabalho do Arthur Jorge começa na mesma linha, mas à medida que o elenco vai ganhando profundidade, e aí a gente pode falar de Almada, Luiz Henrique, Alex Telles e por aí vai, o time ganha outros contornos. E o Ancelotti, ele não reinventou a roda, ele manteve uma mesma ideia. Primeiro, ocupação do campo de ataque com muitos jogadores, geralmente 7, aí a gente tá vendo 7 no último terço, inclusive com alguns jogadores que geralmente não pisam tanto, como é o caso do Newton, que é o primeiro volante, o camisa 28 aqui, logo aqui embaixo, mais à esquerda na imagem, e o Cuiabano não tá na imagem, mas geralmente 7 pisam no último terço, para sobrecarregar e dificultar a marcação do adversário. E esse jogo do Botafogo contra o Bragantino, para mim, é impecável. E um time paciente. Se antes a gente viu verticalizava até demais, forçava algumas bolas, e assim, fez sentido durante boa parte da trajetória. Pro Botafogo se manter no pelotão de cima do futebol brasileiro, precisa de mais repertório, e o repertório que faltava é esse aqui que a gente tá vendo com o Ancelotti. Basicamente, atacar, ocupar o campo de ataque, incomodar, circular, ter paciência, usa geralmente os dois laterais ultrapassando por fora, e isso é um ponto comum lá do trabalho do Arthur Jorge, do trabalho do Renato Paiva também, que foi uma tentativa de retomar um pouco isso. Eu acho que ele só não conseguiu dar o salto a mais que precisava e que o Ancelotti tá tendo pelo menos coragem de tentar. Usa os laterais por fora, o Vitinho de um lado, o Cuiabano do outro. O Ancelotti ainda tá fazendo algumas variações, usando o Telles às vezes mais baixo para usar um ponta pelo outro lado. E aí aqui, ataca, força o adversário a bola longa para atacar de novo. Ataca primeira, segunda, terceira, quarta bola, várias vezes vai insistindo. Mas geralmente o desenho é esse daqui, saída de bola com 3 jogadores, Caio Fernando, que chega muito bem no Botafogo, Barbosa, e pela esquerda o Newton. Quem fazia esse papel, o torcedor vai lembrar, era o Gregory, baixando nessa saída de 3, Marlon Freitas fazendo a ponta do losango, um pouco mais avançado, também mais criativo quanto a passe, e aí faz essa saída geralmente em 3+1 para ocupar o último terço, e aí com 6, 7 jogadores com o Marlon que acaba pisando. Os pontas, assim como o Renato Paiva fazia, vão jogar por dentro. Arthur de um lado, Montoro do outro, e que descoberta é o Montoro, tenho que fazer a minha culpa, acabei criticando um pouquinho o Montoro antes, achando que era pesado o rótulo de Novo Almada, ainda acho que o rótulo é pesado, mas assim, ele tá suportando extremamente bem. Laterais por fora, pontas por dentro, além do Arthur Cabral, que pra mim mantém boas características, o Igor Jesus, e isso, paciência, tenta construir de um lado, não consegue, baixa, constrói do outro, e muito na base da sobrecarga, de usar muitos jogadores e ter jogadores confiantes na saída de bola, e o Caio Fernando, o Caio Pantaleão chega muito bem, corajoso de romper, de encontrar uma bola dessa, e esse tipo de sobrecarga na última linha vai gerar vantagens. Aqui o Botafogo coloca um 4 contra 4, e geralmente ainda um 5 contra 4, e que vai tentar gerar um homem livre. Aqui o lateral tem que saltar no Arthur, se ele salta, quem vai ultrapassar por dentro é o Vitinho. Arthur por fora, Vitinho por dentro. Vitinho por fora, Arthur por dentro, até o momento da conclusão do Montoro. E o Ancelotti, ele chegou a dar umas pistas, né, do que ele espera para esse Botafogo. Se liga no que ele falou nessa coletiva. Somos uma equipe que fecha muito bem o meio, que defende a área muito bem, que sabe jogar um futebol especulativo, que pode contra-atacar. Quero que o time seja dominador na primeira parte do jogo, que recupere a bola rápido, que pode sempre atacar 2 vezes. E acho que nos primeiros 30 minutos fizemos isso. Mas é uma maneira de jogar que é cansativa e temos que aproveitar mais desse domínio. E um ponto que ele fala muito é sobre essa qualidade de pressionar e incomodar o adversário, que o Botafogo tá de preto e vai tentar atacar uma vez, vai perder essa posse, vai recuperar, vai incomodar para atacar de novo. E mais uma vez, ele até fala, né, finalizar e depois tentar finalizar uma segunda vez. E o Botafogo vai ocupando esse campo de ataque e vai circulando, tendo essa paciência para mostrar que não é algo que foi exclusivo do jogo contra o Bragantino, que era um jogo teoricamente mais fácil, para uma fase ruim do Bragantino, mas o jogo contra o Corinthians faz isso, em outras partidas no campeonato tem feito isso também. Essa paciência para construir de um lado, não conseguir, tentar construir do outro, perde a posse, insiste, pressiona, contra-pressiona, vai ocupando o campo de ataque. Esse lance em específico não vai terminar em nenhuma conclusão genial, mas que obviamente na insistência, nesse tipo de padrão de jogada, em algum momento você vai conseguir chegar no último terço e incomodar e marcar. Por exemplo, aqui mais uma vez, recupera e vai seguir atacando. Até uma finalização aqui e mais uma vez, recupera e segue esse mesmo padrão. Quer ver um outro jogo que isso acaba acontecendo também? Aqui contra o Sport ainda não estava
estão moldadas essas ideias. Você tá vendo? Tem um Botafogo atacando mais vertical, mais em ataques rápidos, mas essa pressão e contra-pressão acaba acontecendo também. O jogo contra o Sport fora de casa, é importante ressaltar, o Botafogo ataca, insiste, mantendo essa mesma lógica, os mesmos padrões. Vai atacar, Montoro por dentro, o Alex Telles está atacando por fora, pressiona, contra-pressiona para tentar uma, duas vezes, e é até o momento que consegue ocupar o campo de ataque e vai chegar num gol do Arthur Cabral, que acaba que vai ser anulado, que eles vão voltar, vão circular um pouco mais essa bola com a paciência de sempre. O Marlon participando um pouquinho mais da saída, o Caio Pantaleão, camisa 31 aqui, sempre tentando esse passe de ruptura, muito útil, esse passe de zagueiro pro ponta, até reparando aqui como que segue um determinado padrão, né? Bola de fora pro Arthur, quem tá ultrapassando por dentro, aqui não é o Vitinho, outro jogador que ultrapassa, bola por trás, chega no Montoro, que poderia concluir, pareceria até bem com o lance do gol contra o Bragantino, a bola volta na beirada, gol do Arthur Cabral, aqui ele estava impedido, mas mostra os padrões e as ideias do Ancelotti. Só que, obviamente, né, você manter essa mesma intensidade por todo o jogo é pesado, é difícil você ter um time que consegue fazer tudo isso ao longo de toda a temporada. Não à toa, quando a gente pega o recorte pós-mundial, quando o Ancelotti assume e pega os jogos do Campeonato Brasileiro, o Botafogo teve 32 momentos de pressão. Desses 32, 78% aconteceram no primeiro tempo. No segundo, costuma ter uma queda de produtividade, que foi quando o Corinthians conseguiu marcar um gol. O único gol, inclusive, sofrido pelo Botafogo desde então. A melhor defesa do futebol brasileiro desde o pós-mundial. Só o Flamengo sofreu só um gol, o Flamengo sofre o gol do Santos, o Botafogo sofre o gol do Corinthians. O mais interessante, olhando para os jogos, é esse jogo aqui contra o Bragantino, que o Botafogo ele conseguiu ser dominante na partida inteira. Por mais que tenha tido só 49% de posse, teve 50% no primeiro tempo, 48% no segundo, média de 49%, mas foi dominante na partida inteira. 16 finalizações contra 10, por outro lado, 1.3 gols esperados contra 0.35. Vai mostrar um excesso de contundência, de domínio do Botafogo ofensivamente. E além dos 2 gols marcados, o Botafogo teve outras boas oportunidades. O Arthur Cabral tem uma muito boa no segundo tempo e o Correia, que acaba entrando, também tem uma grande chance que acaba sendo desperdiçada. Cria uma oportunidade, mas também acaba perdendo uma outra grande chance. O Botafogo do David Ancelotti vai ser o quê? John no gol, Caio Fernando ou Caio Pantaleão, zagueiro pela direita, Barbosa pela esquerda, Vitinho de lateral direito, Alex Telles de lateral esquerdo, e vai ter algumas variações com uma possível entrada do Cuiabano também, que também pode jogar numa segunda linha. Tem jogado o Newton de primeiro volante, mas o natural é a gente ver ao longo das próximas partidas o Danilo assumir esse papel, Marlon Freitas de titular, esse que vem se tornando incontestável, assim, né, muito pela regularidade, pela liderança dentro do time, Savarino de camisa 10, Montoro conquistou a vaga pela esquerda, coisa que o Botafogo ainda não tinha conseguido encontrar quem que seria esse jogador. O Cuiabano também pode fazer esse papel, mas acredito que é muito difícil alguém roubar esse papel do Montoro. E pelo lado direito, o Arthur ainda tem a possibilidade do Correia, do Santi Rodrigues, do Cuiabano, entre outros jogadores. Mais na frente, o Arthur Cabral, que para mim tem características muito parecidas com o do Igor Jesus. Movimento muito interessante, muito eficiente do Botafogo nessa troca de papéis, nessa substituição depois da saída do Igor Jesus. Na prática, quando o Botafogo tem bola, a gente tem visto cada vez mais o Botafogo ocupar o campo de ataque, ser menos um time de transição e um time de mais ataques cadenciados, mais ataques posicionais, o que a gente vai ver refletir ao longo da temporada também no aumento da média de posse de bola. Isso eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês também. O Caio Fernando geralmente abre, Barbosa centraliza, pela esquerda geralmente baixava o Gregory, agora a tendência é a gente ver baixando o Danilo, Alex Telles ultrapassa, Vitinho ultrapassa, Marlon Freitas faz aquele mesmo losango, e a gente vê aqui um time que ataca com 6 jogadores, o que vai sobrecarregar a linha de defesa adversária, mais o Arthur Cabral com boa presença de área, e um sétimo que é o Marlon Freitas, que acaba pisando também. O que tem de alternativa? Geralmente esses espaços vão continuar sendo ocupados. No lance do gol do Montoro contra o Bragantino, o Arthur pisa por fora, o Vitinho ultrapassa por dentro, e vão desistir esses tipos de variações. Não é um modelo estático. Além disso, no jogo contra o Corinthians, eu vou mostrar alguns números depois também para ajudar a confirmar, é interessante porque o Ancelotti ele promove algumas alterações. Ele passa a usar o Alex Telles fazendo essa saída de bola com 3 jogadores, ele passa a usar um ponta aberto pela esquerda. Acho que ele vai até com o Cuiabano nessa partida e muda um pouquinho a configuração da equipe para poder alterar o desenho, ajustar as peças do Telles, que tem um perfil mais construtor, aproveitando do adversário de uma maneira diferente. Aqui para confirmar um pouco e mostrando as variações que o Ancelotti tem colocado nesse time, né? A gente vê aqui um Botafogo mantendo esse mesmo desenho, a gente vai ver esse losango fazendo na saída aqui com o 31, o 20 e o 13, o Alex
Alex Telles, e o camisa 25 é o Alan aqui, fazendo a ponta do losango. O Newton, o 28, ele foi usado numa segunda altura, praticamente como joga o Savarino, um pouquinho mais atrás, dividindo um pouco essa contribuição ali como volante, tentou proteger um pouco mais também, segurando um pouquinho mais o Telles, mas a última linha, a configuração é a mesma. O Matheus Ponte ultrapassa pela direita, pela esquerda, quem cuida da amplitude nesse caso não foi o lateral, foi o Natan. O 30, que jogou como um falso camisa 10 ali, o Correa, acaba caindo um pouco como esse ponta pela esquerda, o Montoro, o ponta pela direita fechando, mas na frente o Arthur Cabral e o Newton com essa pisada, essa liberdade de pisada no último terço. E um ponto maneiro da gente observar também é esse mapa de passes progressivos, os passes que vão pra frente do Botafogo. O legal é a gente ver uma variedade muito grande. Tem passe pelo corredor, aqui principalmente pelo lado esquerdo, 43 passes pelo lado esquerdo, 16 pelo lado direito, 19 pelo corredor central, mais uma variação muito grande. Passes pelo corredor, passes que vão de dentro pra fora, de fora pra dentro, que ajudam o time a progredir e muito volume de passes progressivos. Foram 78, o jogador que mais contribuiu foi o Alex Telles, confirmando esse perfil mais construtor, de lateral que sabe jogar mais baixo, construindo o jogo de frente, que pode ser uma próxima fase da carreira do Telles. E olha aqui que interessante, se a gente voltar até na fala do Ancelotti, né, que ele quer ser um treinador que impõe um estilo dominante no primeiro tempo e que num segundo quer ter repertório para sair em transição, obviamente, quer ser dominante o jogo inteiro, mas é difícil por conta de intensidade, de controle de carga, mas a gente fez isso refletir um pouco no jogo contra o Corinthians. No primeiro tempo, 66% de posse do Botafogo, segundo tempo, a posse inverte, muito por queda de rendimento. Contra o Bragantino, isso mantém, a queda é ainda menor, a gente viu um Botafogo que conseguiu ser positivo também no segundo tempo, inclusive gerando mais possibilidades de gols, não marcados, inclusive como eu comentei, mas perceba, um jogo fora de casa contra o Sport, vitória por 1-0 do Botafogo, 59% de posse, essa posse cai um pouco no segundo tempo, ainda que o gol saia no segundo tempo, nos minutos finais. Jogo contra o Vitória dentro de casa, 65% de posse, 62% no primeiro, 70% no segundo, muito por estar correndo atrás do placar. E o jogo contra o Vasco, o Botafogo não faz um primeiro tempo tão interessante assim. O Vasco tem 60% no primeiro, no jogo fora de casa, o Botafogo tem 28% no segundo, acaba marcando um no comecinho da segunda etapa. Mas isso tudo ajuda a gente a entender um pouco do que o Ancelotti tá promovendo pro Botafogo, o que ele espera para essa equipe. Eu acho interessante como um treinador chega, fiel às suas ideias, consegue convencer os atletas e para mim parece dar esse passo a mais do que o Botafogo tem construído com identidade de jogo. Se com o Luiz Castro era um time que construía essencialmente em transição, com o Arthur Jorge já começa a ganhar mais repertório, a partir do momento em que tem mais elenco também para fazer isso. Com o Renato Paiva é como se fosse dando um passinho para trás. O time com o elenco em transição, ainda se encontrando como elenco, usando muito efetivamente dessa proteção da área para depois acelerar. E agora assume o Ancelotti, dando mais uma vez esse passo, não querendo comparar, mas me lembrando também essa transição, essa evolução que o Arthur Jorge conseguiu promover. Ponto interessante, defensivamente consegue ser uma equipe sólida. O Barbosa, desde o retorno do Mundial, é o jogador com mais ações defensivas do futebol brasileiro. E olha que ele tem um jogo a menos, não tô falando de média aqui. E quando a gente fala de números totais também, o Caio Fernando é o terceiro jogador com mais interceptações do futebol brasileiro, que ajuda a contribuir com a fala do Ancelotti sobre uma equipe que consegue proteger muito bem a área também. Depois de um mal entendido no jogo anterior, parece que finalmente o Brasil sentiu em massa o dedo do David Ancelotti. Mas a parte clubista e tendenciosa da mídia esportiva parece que custa entender o que ficou claro e escancarado nessa partida. Uns fazem vista grossa, outros fazem pouco caso e acabam deixando passar a real e incrível proposta do professor italiano. Mas fica tranquilo porque daqui não passará. Eu vou te contar o que eu percebi dessa tática mágica do treinador. E sim, é uma tática poderosa que esse cara faz. O cara tá à frente do tempo. Mas também vou comentar sobre o efeito colateral que todo mundo já percebeu, inclusive a mídia. Até por isso eles não param de falar sobre isso, que é a falta de intensidade do Botafogo até o final da partida. Você vê como são as coisas, né? Da parte ruim, a mídia se esbalda de falar. Agora da parte boa, sinceramente, eu não vi ninguém falar sobre isso. Mas já já eu entro nesse assunto, vou dar uma pincelada rápida nessa partidaça que o Botafogo fez contra o Red Bull Bragantino. E ainda sobre essa partida, no final desse vídeo eu vou fazer um desabafo sobre os canais Premier, que fazem parte da Rede Globo. Na minha opinião, foi uma falta de respeito com os dois clubes. Olha, tamanha indignação que eu estou, é capaz que eu solte tudo agora, mas calma que eu já chego lá. E que festa espetacular que a torcida do Botafogo fez, rapaz. Olha, sem clubismo, o estádio estava lotado, uma atmosfera espetacular, deu para sentir energia aqui de casa, cara. De repente vai aquele cão, aquele mosaico em 3D do cão subindo com o olho aceso.
saindo fumaça, aquele fogo subindo, cara, eu fiquei maluco. E toda essa atmosfera energizou o Botafogo, né? Botou fogo no Botafogo, acendeu o time e botou uma pressão tenebrosa para o lado do adversário, viu? O Red Bull Bragantino não está vivendo um dos melhores momentos da existência, mas tem um time muito bom, muito bem organizado e os caras sentiram. Atacaram no começo, né? Até os 5, 6 minutos de jogo deu aí um trabalho para o John e no final do jogo. Nesse meio tempo, foi só Botafogo. Foi uma partida que terminou 2-0 para o Botafogo, mas o placar moral, a gente pode colocar um 5-0 tranquilamente. O samba começou com o menino Montoro, oportunista no sentido bom da palavra, né, que estava muito bem colocado quando recebeu a assistência do Vitinho. Esse garotinho Montoro é fora de sério. Ele só tem 18 anos e já está fazendo um inferno dentro de campo. Ele é muito bom de bola, cara. É um mini monstro. E pode ver, ele sai de campo com 5 quilos a mais, porque ele janta a zaga dos adversários. Eu vou fazer uma confissão aqui. Quando ele começou a puxar a bola para trás, na lateral, começou a rabiscar, depois passou para o Savarino, que deu uma cacetada e quase fez o gol, naquele momento, quase, eu chamei ele de novo Messi. Mas parou aqui, ó. Mas segurei firme e não chamei. Porque esse tipo de coisa, convenhamos, mais atrapalha do que ajuda, né? O garoto tá chegando agora, só tem 18 anos. Aí você chega e fala, pô, é o novo Messi. Aí chega nele esse tipo de coisa, ele vai pensar, pô, sou o novo Messi. E qualquer deslize que tiver na carreira, uma fase ruim daqui, outra ali, o menino já vai se frustrar. E para você tirar um moleque desse de uma frustração, é muito complicado. Então é mais fácil a gente fazer ele entender que ele é muito bom de bola, mas tem que, ó, suar a camisa para chegar no patamar do Messi. Mas que esse moleque é craque, ele é. E outro cara que fez o papel de craque, fez um papel de Messi, vamos dizer assim, né, foi o Barbosa, que desarmou o adversário com uma maestria tremenda, né, fez a função dele, tocou a bola para o Cuiabano e saiu correndo que nem notícia ruim. E já foi apontando aonde queria receber. E aí o Cuiabano deu uma de iFood, preparou e entregou aonde o Barbosa queria, e com uma cabeçada que parecia um chute, ele marcou um golaço. E convenhamos, esse é o tipo de lance que paga o ingresso de todo mundo, né? E fora esses que participaram dos gols, o Vitinho, Cuiabano, Montoro, Barbosa, eu gostei muito do Newton, do Marlon, jogou muito, o Savarino voltou a jogar bem, isso é muito importante. Tem o Pantaleão também, baita zagueiro, o John, goleiraço, né? Sempre muito importante aí em qualquer jogo do Botafogo. E o ponto negativo dessa partida foi o Arthur Cabral, que me perde um gol na cara, né? Teve uma oportunidade de ouro de fechar a tampa do Red Bull Bragantino, mas é aquilo, 2-0 é um bom placar. É evidente que 3-0 seria um placar mais confortável, mas, já que não deu, pega esses 2-0, coloca debaixo do braço e vai resolver no jogo da volta lá em Bragança Paulista, a terra da linguiça. E agora chegou o momento da gente conversar sobre o que a mídia tendenciosa ainda não falou. Pelo menos, até agora, eu não vi ninguém comentar sobre isso. Eu me refiro à tática mágica do David Ancelotti. Eu nem estou falando do esquema cru, né, 4-2-3-1, até porque vários times usam isso aqui no Brasil, né, inclusive o meu São Paulo, na época do Zubeldia, usava o 4-2-3-1. Mas eu quero falar sobre a forma que o David Ancelotti faz esse esquema funcionar. É aí que está o diferencial. O Botafogo do professor italiano, ele se inspira nos princípios modernos do futebol total, como a movimentação inteligente, a ocupação de espaço, uma construção que vem desde lá de trás. É um Botafogo que joga mais compacto. Eu não vejo mais jogadas isoladas. Isso aí acabou, né? É um Botafogo que ataca em bloco e se defende em bloco o tempo todo. E ficou muito evidente essa movimentação constante dos jogadores do meio do ataque. E os laterais fechando por dentro e por fora o tempo todo. O Botafogo de hoje não precisa mais de 3 jogadores muito habilidosos para quebrar as linhas. Eles estão quebrando linhas só com a movimentação dos jogadores. Isso é incrível, não é? Só que, infelizmente, nem tudo é perfeito. Isso tem um efeito colateral, e você já sabe qual é. O Botafogo não consegue manter a intensidade até o final da partida. Isso aí exausta muito os jogadores que ainda não estão acostumados com o esquema do David Ancelotti, mas isso demanda tempo, demanda treino e tem que ter paciência. Seria legal o David Ancelotti fazer uma adaptação, tá? Eu recolho-me na minha insignificância como treinador, por favor, ok? Só que se eu fosse ele,
A partir dos 35 minutos do segundo tempo, que é o tempo que o Botafogo cansa e começa a tomar os gols a partir daí, você percebeu isso aí também, né? Então, se ele apelar para o 4-4-2 tradicional com duas linhas bem definidas para tapar os buracos do meio e forçar o adversário a jogar pelas pontas, ele vai ganhar muito com isso. Por quê? Porque dentro da área tem o Barbosa, que é alto pra caramba, tem um Pantaleão e tem o John, que pula mais que pipoca. Vai reduzir a quase zero as chances do adversário meter gol. Ah, Renato, mas isso é covardia. Não, não é. Covardia é você se recolher o jogo inteiro, como o Renato Paiva fez no Super Mundial. Aquilo não dá. E 4-4-2 tradicional não é um esquema covarde, é um esquema de juízo. Covardia seria um 5-4-1 com 3 volantes, né? E é extremamente importante o torcedor entender como é que está o funcionamento do plantel, porque a mídia está botando na cabeça de vocês que o time tem que ter intensidade nos 90 minutos mais os acréscimos. Mas a pergunta que fica é, qual é o time aqui do Brasil hoje que joga intensamente os 90 minutos mais os acréscimos? Eu não conheço. Bom, se eu errei em alguma coisa, por favor me corrija aqui no espaço dos comentários. Se você tiver alguma opinião, alguma pergunta, coloca aí também. E eu vou fechar esse vídeo com um desabafo. Uma situação que eu achei bem desagradável e eu queria compartilhar com você. Eu sabia que a partida ia passar no Premiere, né, que é um dos canais da Rede Globo, e quando deu o horário da partida eu liguei, né, coloquei no Premiere ali e estava arrumando algumas coisas e escutei o nome de jogadores do Palmeiras. Quando eu olhei para a televisão, estava no Premiere 1, né, porque só ia passar Botafogo e Red Bull Bragantino, não tinha nenhum outro jogo mais naquele horário, mas no Premiere 1 estava passando o VT da partida entre Palmeiras e Grêmio, que rolou no final de semana. Cara, só estava passando a partida entre Botafogo e Red Bull Bragantino naquele horário. Por que que a Rede Globo vai colocar um VT de jogo no Premiere 1? Parece até uma crítica vazia, sem fundamento, mas que fique bem claro. São nesses pequenos detalhes que a gente vê a importância que eles dão ou não para cada um. Se fosse Palmeiras, Flamengo, Corinthians, será que eles iriam colocar essa partida no Premiere 2 e deixar um VT rolando no Premiere 1? Mas enfim, é só esse desabafo mesmo, não achei legal, achei um desrespeito com os dois clubes. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.